Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que prazer estar aqui com vocês. Você sabe que aqui fica pertinho da minha casa, né? Eu moro mais perto da igreja de vocês que o pastor de vocês mora. Eu moro longe da minha, né? Mas aqui eu moro pertinho. Ele estava até, quando eu cheguei, me perguntando como é que foi o trânsito. Eu falei, rapaz, gasto 5 minutos, nem 5 minutos de ir lá até aqui. Mas é um prazer sempre que o pastor Bruno me convida para estar aqui. Eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa família também. Nós somos uma só família, que estamos em alguns lugares específicos, proclamando e levando a palavra de Deus ao mundo, amém? Eu sei que Deus tem um propósito no teu coração, Ele tem um propósito no teu coração para te trago aqui essa noite. Nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus tem algo precioso para falar, amém? Só queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar mesmo, sentado, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, aleluia. Pai, nós te agradecemos, Pai, nós te glorificamos por esse dia, por essa noite, Pai, te louvamos, Pai, por esse grande privilégio, Pai, de estarmos reunidos como filhos. Eu percebo, Pai, como se fosse uma mesa posta, e nós estamos assentados, Pai, e podemos perceber Jesus Cristo, Pai, na ponta da mesa, pronto para nos alimentar com a Tua preciosa palavra através do Espírito Santo. Nós nos submetemos, Pai, a essa unção do Espírito nessa noite, Pai, a tudo aquilo que o Senhor quer compartilhar no nosso coração. Sabemos que família é um projeto de Deus, Pai, e é necessário que nós tenhamos o controle da nossa família, o controle da nossa vida, para que possamos, Pai, cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Eu sei que o Senhor tem um desejo e uma expectativa no seu coração, Pai, da mesma forma que nós chegamos também aqui com expectativa em nosso coração. E eu sei, Pai, que o desejo do Senhor é suprir as nossas expectativas, suprir aquilo que nós necessitamos, Pai. Então, Pai, fala conosco nessa noite, Pai. Não simplesmente aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos e necessitamos ouvir, Pai, para que possamos crescer cada dia mais, nos tornando cada vez mais, Pai, a imagem e semelhança do nosso Pai, do Deus Todo-Poderoso que nos criou. Eu quero me submeter, Pai, à unção do Teu Espírito Santo nessa noite, Pai, para falar não somente aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, mas aquilo que está no Teu coração, Pai. Fala conosco, Pai, nessa noite, no nome santo de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Então, querido, o pastor Bruno estava falando aqui, a questão, né, eu tenho realmente uma grande queda para essa área familiar, desde que eu me converti, desde que eu comecei a ministrar a palavra de Deus. Eu sempre gostei muito de falar sobre família, porque eu percebo que dentro das igrejas hoje muitas pessoas estão sofrendo, muitas famílias estão sofrendo, e isso é testemunhado através dos gabinetes que a gente atende. Eu creio que talvez o pastor Bruno tem muitas experiências aqui para contar, mas eu quero falar muito das coisas que acontecem na minha igreja também, por onde eu passo, onde às vezes a gente vai dar aula e pelas pessoas entenderem que a gente tem um chamado familiar, um chamado na área de família, as pessoas às vezes chegam e nos procuram para conversar algumas coisas. E sabe de uma coisa, meu irmão, juntando todas essas declarações, tudo isso que as pessoas falam, eu percebo que a igreja realmente ela precisa acordar para o contexto familiar, acordar para ensinamentos verdadeiros da parte de Deus na área de família. Se você me perguntasse hoje, falasse, pastor, o tema da ministração hoje é assumindo o controle familiar, assumindo o controle da sua família. Se você me perguntar hoje como faria para assumir o controle da sua família, o que você precisaria fazer, eu diria para você que você, na verdade, precisaria largar o controle da tua família e entregar nas mãos do Senhor. E principalmente o controle da tua vida. Sabe de uma coisa, meu irmão? Quando Deus assume o controle da nossa vida, nós temos a ousadia e a habilidade, a sabedoria de Deus para também ter um controle familiar nas mãos do Senhor. Se você me perguntar quem que está no controle da minha família, eu digo que é o Senhor, amém? Ele me constituiu como cabeça, Ele me constituiu ali como cabeça dentro da minha família, mas Deus é quem diz as coisas, Deus é quem conduz, Deus diz onde ir, Deus diz o que fazer, Deus diz o que comprar, o que não comprar, Deus diz como educar os nossos filhos. Então, meu irmão, quando você entrega tudo nas mãos do Senhor, tudo vai bem.
O fato de, às vezes, as coisas não estarem nas mãos de Deus é que causam grandes problemas. Se você olhar para a sua vida num contexto geral, se você talvez olhar para a tua vida financeira, para a tua vida espiritual, para a tua vida profissional, talvez todas as vezes que você percebe que você falhou em alguma coisa, que talvez a tua vida não andou da maneira que você queria que ela estivesse, que você sonhou que ela estivesse, você pode perceber, se você olhar para dentro de você, você vai ver que Deus não teve problema nenhum com isso, mas que você, em algum momento, você deixou de ouvir a voz de Deus. Olhe para você ver, Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra ainda, ele falando com os discípulos e falando comigo e com você, ele disse que quando ele partisse e ele estivesse com o Pai, nós não ficaríamos só, ele enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, o Auxiliador. Ele disse, esse Espírito da verdade, ele vai habitar dentro de vocês, vai guiar vocês em toda a verdade e vai anunciar até as coisas que estão por vir. Olhe para você ver, isso é uma promessa da parte do próprio Jesus Cristo. Não sou eu que estou inventando isso, não sou eu que estou conjecturando, falando coisas que não estão na Bíblia, mas se você ler lá em João, a partir do capítulo 16, você vai ver Jesus Cristo falando sobre isso. O Espírito veio, essa promessa se cumpriu, ele habita dentro de nós. E olhe para você ver, a palavra de Deus diz que esse Espírito nos guia em toda a verdade. E de que diz respeito à nossa família, meu irmão, se nós temos problemas, se nós temos, às vezes, dúvidas a respeito do que fazer num contexto familiar, basta você olhar para dentro e consultar o Espírito Santo. O problema é que, às vezes, nós costumamos olhar para fora. Nós olhamos para todo tipo de sugestão que vem de fora, todo tipo de ensinamento que vem de fora, todo tipo de exemplo, às vezes, que vem de fora. E sabe de uma coisa, meu irmão, às vezes nós não consultamos aquele que habita dentro de nós e sabe de todas as coisas. Eu queria que você, nessa noite, pudesse olhar para dentro de você, assim como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 28, quando ele falando da ceia aí, ele fala, avalie-se o homem a si mesmo. E sabe de uma coisa, meu irmão, isso é algo que nós precisamos fazer constantemente nos avaliar, para saber se nós estamos verdadeiramente ouvindo a voz do Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus e seguindo os passos que Ele nos direcionou a seguir. Amém? Eu queria começar com você, para você falar que eu não li Bíblia na hora que eu estava pregando, eu queria que você abrisse no Salmo 128, um salmo muito conhecido para a família. As pessoas, quando leem esse salmo, falam que é um salmo escrito para a família, e verdadeiramente ele fala muito de um contexto familiar. Eu queria ler alguns versículos aqui com você. Salmo 128, ele diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas da oliveira à roda da sua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Vamos parar por aí. Olhe para você ver. Você vai concordar comigo, às vezes quando eu estou orando, estudando a palavra, e eu falo muito isso com o Senhor, às vezes nós somos tão ignorantes e tão burros, na verdade, de não perceber como a palavra de Deus nos instrui, como a Bíblia é tão clara. Às vezes as pessoas olham e falam assim, pastor, como interpreta o que está escrito? Nós interpretamos da maneira que está escrito, isso aqui não tem muito o que interpretar. Ele está dizendo para você e para mim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Temer ao Senhor, meu irmão, é honrar a presença de Deus, é você considerar a presença de Deus, é você considerar Deus na tua casa, dentro da tua família. Às vezes você precisa considerar Deus. Eu tenho que considerar mais Deus dentro da minha casa do que a minha própria esposa. Eu tenho que considerar mais a presença de Deus dentro da minha casa do que dos meus próprios filhos. Quando eu faço isso, quando eu considero essa presença de Deus, verdadeiramente eu sou uma pessoa que temo ao Senhor. Eu tenho um temor pelo Senhor, eu tenho uma reverência pelo Senhor, eu tenho uma reverência pela presença dEle dentro da minha casa. E quando se fala de ter essa reverência da presença de Deus dentro da tua casa, meu irmão, é a mesma coisa. E eu quero dar um exemplo para você. Imagine você casado, né? De repente você é casado, e talvez a maioria do pessoal que está aqui é casado. Você está com a tua esposa dentro de casa e você convidou o pastor Bruno para ir almoçar com você. Eu percebo e creio que é dessa forma, quando a gente vai receber uma pessoa, principalmente uma autoridade espiritual sobre as nossas vidas, alguém que a gente admira, alguém que a gente gosta na nossa casa, nós pegamos e fazemos algo sempre especial. A gente faz um almoço especial, a gente arruma a casa, a gente deixa tudo limpinho, deixa tudo bem agradável para que aquela pessoa seja bem acolhida.
E imagine que de repente você está à roda da tua mesa, pastor Bruno, Fabíola, estão lá assentados, comendo com você e sua família. Aí de repente você, como marido, começa a gritar com a tua esposa: sua ignorante, sua burra, eu já te falei que você não devia fazer a carne desse jeito. Pastor, tranquilo, fica tranquilo, eu só vou resolver um negócio com minha esposa aqui. Vem cá que eu quero te ensinar a cozinhar, sua ignorante. Aí os meninos começam a chorar e vocês calem a boca, cambada de infeliz, fica tudo quieto. Que visão, que opinião talvez o pastor Bruno ia ter sobre tua família. Sabe de uma coisa, meu irmão, você jamais faria uma coisa dessa. Por mais que acontecesse algo que de repente você não gostasse, que desagradasse você ia segurar a onda. Talvez você conversaria com a tua esposa depois que o pastor fosse embora, você falaria: olha, a gente não atendeu ele bem, olha, eu percebi que a carne estava salgada, meu amor, você não percebeu não? Você não falaria na frente dele, você não falaria, porque você está considerando a presença dele ali, você não quer constranger ele. Agora é interessante, sabe, meu irmão, que a gente às vezes tem todo esse cuidado com uma pessoa natural que está do nosso lado, e realmente temos que ter, mas a gente não tem esse cuidado com o Senhor. A gente não tem esse cuidado com a presença de Deus que anda conosco 24 horas por dia. E às vezes eu, como marido, eu viro para minha esposa e falo: sua ignorante, sua burra, eu não sei porque eu fui casar com você. Ou talvez a mulher vire para o marido e fala a mesma coisa: você é um traste, você não vale nada, bem que a minha mãe falou que eu não devia ter casado com você. E a gente não considera que Deus está lá, presenciando tudo, vendo tudo aquilo acontecer, e a gente não considera essa presença. É isso que o salmista está falando, que bem-aventurado é alguém que teme ao Senhor, que considera a presença de Deus, independentemente do que está acontecendo, independentemente de onde você está, de como você está e que situação você está vivendo. Você precisa considerar essa presença dentro da tua casa. E ele continua dizendo: comerás do trabalho das tuas mãos. Ele fala de prosperidade, feliz será e tudo irá bem. Olhe para você ver, olha, eu não sei, viu, pastor Bruno, mas às vezes as pessoas chegam para mim e falam: pastor, as coisas estão andando mal lá em casa, eu queria que o senhor me desse uns conselhos. Eu falei: rapaz, vamos ler a Bíblia. Se ler a Bíblia é o melhor conselho que você pode ter. Essa palavra aqui, meu irmão, num contexto familiar, para você ser bem sucedido na tua casa, seja na parte emocional, seja na parte conjugal, seja na parte de criação de filhos, seja na parte da prosperidade, de tudo aquilo que você intentar fazer, essa palavra aqui, esse Salmo 128, ele traz muitas coisas ao nosso coração. Ele diz que o fato de eu permanecer temente ao Senhor, considerando a presença do Senhor, eu vou ter uma vida de prosperidade. Ele está dizendo: ó, comerás do trabalho das tuas mãos. Ele não está dizendo que eu vou passar necessidade, ele não está dizendo que eu vou passar fome, ele não, você vai ser suprido do trabalho das tuas mãos. Aí ele fala: feliz serás e tudo te irá bem. Olhe para você ver, olha a promessa de Deus: feliz você vai ser, e tudo você vai ser bem-vindo, em tudo que acontecer vai ser para o teu benefício, você vai ir bem em tudo. Ele está dizendo é isso. Olhe para você ver, meu irmão, quando nós olhamos para essa palavra aqui, o fato de eu temer ao Senhor traz grandes consequências positivas para a minha vida. Mas nós olhamos, nós lemos isso aqui, passamos por cima disso aqui como se não fosse nada, e a gente não considera o que Deus está falando comigo, o que Deus está falando com você. Deus está dizendo: meu irmão, você quer prosperar, você quer ter uma vida bem-sucedida, você quer ter uma família feliz, você quer ter filhos abençoados que vão te dar alegria no futuro. Teme ao Senhor, honre ao Senhor, respeite a presença dEle, considere a presença dEle dentro da tua casa. Sabe por quê, meu irmão? Como eu disse para você, se o pastor Bruno estiver dentro da tua casa, tem coisas que você não faz, tem coisas que você priva de fazer, porque você não quer decepcioná-lo, você não quer passar uma visão de uma pessoa que não é crente, de uma pessoa carnal. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: não é o pastor Bruno que vai te salvar, não é o pastor Bruno que te salvou, não é o pastor Bruno que vai dizer para você: bom está, filho bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor, mas é aquele que anda com você 24 horas por dia. Aleluia, aleluia. Sabe de uma coisa, meu irmão, às vezes nós vivemos muito no natural, nós só consideramos as coisas naturais, nós só andamos muito por aquilo que nós tocamos, que nós vimos, que nós sentimos, e nos esquecemos, meu irmão, que nós somos pessoas espirituais. Nós devemos viver além do campo natural. Aleluia. Você olha e você considera a presença de Deus dentro da tua casa, meu irmão, isso traz grandes benefícios para a tua vida.
Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, eu não falo com a minha esposa de qualquer jeito, porque eu sei que Deus está lá junto conosco. Eu não abro a boca para maldizer, para falar mal dela, ou para dizer alguma coisa que ela não vai gostar, que eu sei que vai causar um dano à vida dela. Primeiro, porque ela é uma só carne comigo, e também porque o Senhor está comigo, e eu vou ter que prestar conta daquilo que eu estou falando. Você está comigo? Amém. Olhe para você ver, e ele continua: os teus filhos serão como plantas da oliveira à roda da tua mesa. Sabe de uma coisa, meu irmão, esses versículos falam de fidelidade, de filhos criados à base da palavra de Deus, instruídos à base da palavra de Deus. E o que dizem lá em Provérbios, no capítulo 22, verso 6, que fala que quando eu ensino meu filho no caminho que ele deve andar, ele não se desvia desse caminho. Amém. Muitas pessoas às vezes estão com medo de ter filhos. Eu já ouvi pessoas, ministros, falando comigo: pastor, eu evito ter filho, porque eu não quero, porque o mundo está muito destruído, o mundo está todo conturbado, e às vezes na escola os meninos podem desviar, pode isso, pode aquilo. Meu irmão, existe uma palavra da parte de Deus que nos garante que se nós nos mantermos tementes ao Senhor, honrando a presença do Senhor, os nossos filhos, meu irmão, serão como plantas da oliveira à roda da nossa mesa. Amém. Aleluia. Versículo 4, ele diz: assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele diz, ele conclui isso tudo, meu irmão, dizendo assim, da maneira que eu falei aí, ó. Isso tudo vai acontecer dessa maneira. O homem que teme ao Senhor é abençoado. Aleluia. Aleluia. Sabe de uma coisa, meu irmão? Para assumir o controle da nossa família, eu repito com você, você precisa entregar o controle da tua vida nas mãos do Senhor. Você precisa honrar ao Senhor, você precisa considerar a presença dEle. Eu queria que você voltasse um pouco comigo e fosse para Salmos capítulo 1. Nós vamos ler mais uns versículos aqui no livro de Salmos. Salmos capítulo 1. A partir do verso 1 ele diz o seguinte, novamente ele falando: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a tua satisfação na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Olhe para você ver, em várias partes da Bíblia, meu irmão, em muitos lugares, em muitos versículos da Bíblia, Deus nos traz palavras de como nós devemos nos comportar e o que esse comportamento vai acarretar para a nossa vida. É interessante, como eu disse para você, quando nós estamos percebendo que na nossa vida algo não está dando certo, quando de repente na minha vida profissional, familiar, amorosa, seja onde for, ministerial, não está dando certo, você precisa alinhar aquilo que você está fazendo com a palavra de Deus. Você precisa olhar para ver se a maneira que você está procedendo, a maneira que você está agindo, se está de acordo com aquilo que o Espírito Santo está falando no teu coração. E sabe de uma coisa, meu irmão? Muitas vezes a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus não vai coincidir com a tua vontade. Normalmente não coincide, mas deixa eu dizer uma coisa para você, entenda algo: Deus já foi no teu futuro, Deus já foi no futuro da tua família, Deus já foi no futuro dos teus filhos, Deus já foi no futuro da tua esposa, Deus já foi no seu futuro, e Ele sabe como vai ser. Ninguém melhor do que Ele, que através do Espírito Santo possa guiar a minha vida e a sua vida para que a nossa família seja plena. Eu queria atentar para um versículo em especial aqui, o versículo 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E talvez quando você lê esse versículo aqui, você imagina que andar segundo o conselho dos ímpios é de repente você não dar ouvidos ao que teu tio que não é convertido fala, ao que o teu colega do trabalho que não é convertido fala: eu não aceito o conselho do meu colega que trabalha lá não, porque ele é ímpio, então eu não ando segundo o conselho dos ímpios. Sabe de uma coisa, meu irmão? Essa palavra conselho aqui, ela quer dizer uma reunião ou um grupo de pessoas. É igual, por exemplo, quando se fala assim, o Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. O que é um conselho de pastores? É um grupo de pastores que formam um conselho.
Aqui ele está falando de um conselho de ímpios, um conselho de pessoas que ditam regras, ditam normas, ditam coisas que precisam ser feitas. E eu estou trazendo isso para você, meu irmão, porque existe no mundo um conselho de ímpios que diz como se proceder dentro do relacionamento conjugal, diz como proceder dentro de um casamento, como proceder na criação dos filhos. E a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, segundo o conselho dessas pessoas, as instruções dessas pessoas que se reuniram para dizer algo que não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos sim há sabedoria, mas não é de qualquer conselho. Precisa ser de conselhos que venham inspirados pela palavra de Deus. Eu não sei você, meu irmão, mas quando eu preciso de um conselho, quando eu preciso me aconselhar com alguém, eu preciso de alguém espiritualmente, eu procuro alguém espiritualmente mais crescido do que eu, maior do que eu, mais próximo de Deus talvez do que eu. Amém? Aleluia! Alguém que tenha tanta comunhão com Deus como eu tenho. Eu procuro pessoas, meu irmão, que têm uma vida com Deus, porque eu sei que elas vão me trazer conselhos preciosos da parte de Deus. Talvez aquilo que eu não estou conseguindo ouvir da parte de Deus, essas pessoas possam trazer ao meu coração. Eu não vou procurar conselhos no que a internet está dizendo, no que o YouTube está dizendo, no que o Google está dizendo. Eu não vou colocar no Google lá como criar meu filho, porque senão, meu irmão, eu vou seguir o conselho dos ímpios. Aleluia! Baseado em que você está criando os teus filhos? Baseado em que você está se relacionando com a tua esposa? Em todos os sentidos, meu irmão, em tudo aquilo que nós precisamos proceder dentro da nossa casa, meu irmão, precisa haver uma direção da parte de Deus. O Espírito Santo precisa estar colaborando, o Espírito Santo precisa estar nos guiando a fazer coisas que talvez nós não queremos fazer. Sabe de uma coisa, meu irmão, eu já tomei atitudes na minha vida que eu, particularmente falando, a minha mente não queria, a minha carne não queria, mas eu sabia que era de Deus, eu sabia que era a direção de Deus, e eu trouxe a minha carne em servidão, como o apóstolo Paulo fala, e fiz aquilo que o Espírito Santo estava me condicionando ou me orientando a fazer, porque eu sei, Ele já foi no meu futuro, e Ele sabe as coisas que vão acontecer, e ninguém melhor do que Ele para me aconselhar. Aleluia! Aleluia! Sabe de uma coisa, meu irmão, está entrando na igreja uns ensinamentos mundanos a respeito de casamento. As pessoas hoje estão se casando e às vezes é o seguinte, as pessoas se casam pensando em separar, porque dentro da igreja está dessa forma. Talvez há alguns anos atrás não se falava nisso, não existia tantos divórcios dentro da igreja, hoje se tornou uma coisa natural. Quantas e quantas pessoas, meu irmão, que não são da minha igreja, me procuram para falar sobre questão de divórcio. E é interessante que a maioria das pessoas estão totalmente erradas no que pensam a respeito de casamento. Recentemente eu recebi uma pastora, e ela veio conversar comigo, tem 1 ano e meio que ela está separada do marido, 5 anos de casado, se separaram, e ela veio reclamar, conversar comigo, me pedir conselhos. E uma pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte: no nível de 1 a 10, me dá uma nota para o teu casamento durante esses 5 anos. Ela 0. Falei, pronto, agora me fala uma coisa, no nível de 1 a 10, qual a porcentagem de culpa da separação você teve? Aí ela virou e falou comigo, 3. Falei, então você está dizendo que 30% é culpa sua? Ela é. Falei, pronto, então vamos lá, então ele é culpado por 70%. Ela sim. Falei, então você entende que de repente 30% do que precisava fazer ele fez, porque se 70% foi a culpa dele, ele fez 30%, ela sim. Falei, e você fez 70% e não fez 30%? Ela é. Falei, pronto, e como é que seu casamento era nota 0? Se você estava fazendo 70%, pelo menos a tua parte tinha que estar boa. Eu não sei da parte dele, mas pelo menos a tua parte tinha que estar funcionando. Então o teu casamento não merecia uma nota 0. Por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Porque muitas pessoas, às vezes pessoas que conhecem a palavra, que pregam a palavra, ministram a palavra, estão andando segundo o conselho das pessoas que falam de fora. Porque a primeira confusão que dá, nem digo confusão, o primeiro desentendimento que dá dentro do contexto familiar, qual a melhor solução, não a melhor solução, qual a solução mais fácil a se fazer? Separar. Não dá trabalho, não requer esforço da carne, muito pelo contrário, é quase uma recompensa para a carne. Imagine você estar com uma mulher há 10 anos e você é crente,
E porque você é crente, você não podia ter outra mulher, senão era adultério. Aí, de repente, você se desentende com a tua mulher. Desentendi, pastor, não bateu certo, o santo dela não está batendo com o meu. Aí você resolve separar. Olha que recompensa maravilhosa, você está licenciado a pegar outra mulher. Agora me diz uma coisa, isso é conselho dos ímpios ou isso é conselho de Deus? Você acha que Deus está lá em cima aplaudindo o que a gente está fazendo? Com certeza não. É muito mais fácil, meu irmão, quando a gente cede à vontade da carne, a gente cede às direções do mundo, porque o mundo resolve as coisas muito fácil. Porque o mundo não tem reverência, não considera a presença de Deus. O mundo está caído, o mundo está afundando, o mundo está descendo para o inferno. Agora eu pergunto para você, você quer descer junto? Não, você não quer descer junto, você quer subir e estar com Cristo. Agora, meu irmão, para subir e estar com Cristo, nós precisamos considerar a presença de Deus. E considerar a presença de Deus, meu irmão, é fazer o que Ele está nos orientando a fazer. E muitas vezes, num contexto de briga familiar, de um contexto de uma discussão conjugal, a direção do Espírito para o marido é o seguinte: cala a tua boca, vá lá, converse com a tua esposa, peça perdão para ela e diga que isso nunca mais vai acontecer. Mas ela que estava errada. E o Espírito Santo vai dizer para você: não te perguntei quem está errado, estou pedindo você, já que você é o cabeça, tome a direção e faça o que é certo. Deixa eu me abrir com você aqui. Teve uma vez, quando eu entrei para o Verbo da Vida, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, Deus salvou a minha vida, porque meu casamento já estava na tábua da beirada. Eu estava pensando em me separar, minha esposa não estava me aguentando mais, eu não estava aguentando ela mais. Pensa num casamento que estava destruído. E é interessante que ela não era convertida, eu já era convertido, eu era o santo, eu era o cara. Eu era o cara que ia para as viradas de ano, passar a virada de ano, eu e meus 2 filhos, e largava ela em casa sozinha, para fazer a vontade de Deus, e achando que estava fazendo a vontade de Deus. Aí teve uma vez que ela simplesmente, do nada, parou de conversar comigo. Ela não estava conversando, eu tentava procurar conversar com ela, ela não falava nada, eu falava, eu fiz alguma coisa, ela só virava para mim e falava, não, você nunca faz nada, está tudo tranquilo. E quando a mulher fala que você não faz nada, meu irmão, é porque você fez alguma coisa muito ruim. Mas eu procurei, rapaz, eu fiz igual que os camaradas, eu passei uma revisão, tipo aquele negócio no final do ano, né, retrospectiva. Fiz uma retrospectiva de pelo menos um mês. Eu falei, cara, se eu fiz alguma coisa, foi um mês para trás, porque eu não estou lembrando de nada. E ficava, eu chegava para ela, me fala o que eu fiz. Ela, não, você não fez nada não, está tranquilo, fica em paz. Eu falei, não, mas você não está conversando comigo. Ela, me deixa eu quieto. E aquilo foi me dando uma raiva. E aí, tem uma coisa que crente fala o seguinte, né? Eu vou descer da cruz só essa vez, Jesus. Como se Jesus Cristo fosse um ônibus, que a gente desce em pontos e sobe de novo, né? Eu vou descer da cruz só essa vez. Eu cheguei para ela, deixa eu te falar uma coisa, me fala o que é. Ela, não quero falar. Aí eu virei, eu no meu espiritual, virei para ela e falei, deixa eu te falar uma coisa, então, enquanto você não conversar comigo, eu não abro a boca para falar com você, o problema é teu, eu não sei que porcaria você está vivendo, o que você tem, se você não quer falar, o problema é seu, eu não abro a boca mais para falar com você, enquanto você não falar comigo, eu não falo com você, se você ficar 5 anos sem falar comigo, a gente vai ficar 5 anos dentro dessa casa sem conversar um com o outro, e para mim está acabado, e saí batendo porta, machão, pisando duro. O Espírito Santo me levou para o banheiro social. Fui para o banheiro social, fechei a porta, baixei a tampa do vaso, sentei lá e fiquei lá, que raiva! E comecei a conversar com o Espírito Santo, nesse estado de nervosismo. Que raiva! Essa é a mulher que você me deu? Se o senhor sabia que eu ia ser crente, por que você me deu essa mulher que não quer se converter? Por que você me deu esse trem, esse encosto que eu estou carregando nas minhas costas? E cuspi. E parece que o Espírito Santo ficou só olhando. Imagine Deus olhando aquela cena. Hoje eu imagino. Na hora que eu calei a minha boca, o Espírito Santo virou para mim e falou assim, você vai se levantar agora, vai abrir essa porta, você vai lá no quarto e pedir perdão para ela. Falou claramente. Eu virei, não penso não vou pedir não, porque não fui eu que errei, eu não fiz nada. O Espírito Santo virou para mim, eu não estou te perguntando quem errou, eu estou dizendo para você se levantar
ir lá e pedir perdão para ela. Eu falei, eu não vou pedir. Sinto muito, mas eu não vou pedir. E ele falou algo assim que me quebrou no meio. Porque eu ficava, eu não vou pedir, essa mulher não se converte. Essa mulher não quer Jesus, não quer. Aí ele virou para mim e falou assim: quem é o espiritual na história? É você ou é ela? Eu falei, sou eu. Eu falei, então, é você que se levanta, é você que vai lá e pede perdão. Cara, aquilo ali me arrebentou. Eu queria levantar, pedir perdão? Não queria não. Mas eu puxei o meu corpo, abri a porta, respirei fundo, cheguei no quarto, abri a porta, ela estava na cama chorando. Eu abaixei perto dela e falei com ela: meu amor, me perdoa, eu fui um cavalo, me desculpe, isso nunca mais vai acontecer, eu nunca mais vou falar com você dessa forma, me perdoa, eu não sei o que eu te fiz, mas eu quero te pedir perdão por isso também, me perdoa, isso nunca mais vai acontecer. Ela me abraçou e disse para mim, me perdoa também, e eu não estava certa também, eu estava errada. Pronto. Por que eu estou contando essa história para você? Por que eu estou expondo isso para você? Sabe de uma coisa, meu irmão? Talvez, num contexto conjugal, quando nós consideramos a presença do Espírito Santo dentro de nós, ele vai pedir coisas para você fazer que às vezes a sua carne não quer fazer, que a tua mente natural não concorda, porque aparentemente você está certo. Agora, você assume o controle da tua vida, você assume o controle da tua vida familiar, quando você se submete à vontade do Espírito Santo. Eu digo para você, se você é uma pessoa espiritual, você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e precisa fazer aquilo que o Espírito Santo está direcionando a fazer. Agora eu pergunto para você, se eu não tivesse feito, obedecido à voz do Espírito, talvez, meu irmão, eu não estaria casado hoje. Mas o Espírito Santo sabia o que estava no coração dela, e o Espírito Santo sabia o que estava no meu coração. Por isso ele me conduziu, ele praticamente me empurrou a fazer o que eu fiz, a pedir perdão. Por quê? Porque eu era pessoa espiritual, ela não, no meu contexto de discernimento. Já que eu era espiritual, eu preciso ser o espiritual da casa. E sabe de uma coisa? Foi isso que o Espírito Santo trabalhou no meu coração. Já que você se considera espiritual, você vai viver uma vida no Espírito dentro da tua casa. E essa vida no Espírito dentro da tua casa vai contaminar a tua esposa, e ela vai começar a viver uma vida no Espírito também. Amém? O problema, meu irmão, é que dentro de um relacionamento familiar a gente sempre espera do outro, mas a gente não espera da gente. A gente sempre cobra do outro, a gente não cobra da gente. A gente sempre olha o que o outro precisa fazer, a gente não olha o que a gente precisa fazer. E eu queria começar a finalizar essa mensagem lendo para você. Eu queria que você fosse para Efésios capítulo 5, também versículos que falam muito a respeito da vida conjugal. E nessa noite eu estou trazendo princípios para que você assuma o controle da tua vida familiar, amém? Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, olha o que diz aí: as mulheres sejam, cada uma, submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. Olha para você ver. Se uma mulher chegar para mim e perguntar: pastor, como que se interpreta esses versículos aqui? A gente interpreta da maneira que a gente está lendo. Eu confesso para você, meu irmão, depois que eu aprendi a palavra da fé, depois que eu aprendi a entender a palavra de Deus, não há dificuldade para mim de compreender o que Jesus Cristo está esperando da minha parte. Jesus, através do apóstolo Paulo, está falando especificamente aqui para mulheres. Ele não está falando para homens, ele está falando para as mulheres. Ele diz para as mulheres ou esposas, sejam cada uma submissas ao seu marido. Eu quero primeiramente dizer para você que ele não está escrevendo para os maridos. Então o marido não tinha nem que ler isso aqui. É óbvio que você vai ler porque é a palavra de Deus. Mas sabe de uma coisa? Aquilo que Deus está falando para a esposa é para a esposa, não é para o marido. Agora, tem marido que sabe isso aqui de cor. Por quê? Porque ele é juiz. Ele é o cobrador.
Ele quer cobrar da esposa, então ele decora isso aqui. Tem marido, se você perguntar, rapaz, o que é que fala a respeito da submissão feminina? Ele lê isso aqui de cor, ele é capaz de declamar em várias versões. Na NVT, na NVI, na versão transformadora, na mensagem, na João Ferreira de Almeida, na transformada, na revisada, na atualizada, na renovadora, todo tipo de mensagem. Ele sabe isso de cor. Por quê? Porque diz respeito à esposa. Só que, meu irmão, que isso aqui diz respeito à minha esposa, não é a mim. Quem tem que prestar atenção nisso aqui é a minha esposa, não sou eu. Isso aqui Deus não está falando para mim, homem, marido. Deus está falando para a esposa, para a minha esposa. Ele está dizendo para ela, mulheres, sejam... cada uma de vós sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. É interessante, meu irmão, que a mulher às vezes quando se fala de submissão, ela olha para a gente com a cara ruim, mas Deus está falando de uma submissão aqui maravilhosa, da mesma submissão que a igreja tem para com Cristo, a mulher deve ter para com o marido, os mesmos frutos que a igreja colheu para com Cristo, a mulher vai colher para com o marido. Olhe para você ver, a gente como igreja, meu irmão, sendo submissa a Cristo, nós somos protegidos, Ele deu a vida por nós, nós somos salvos porque Ele nos protegeu, Ele nos amou primeiro e por isso hoje nós o amamos. Amém? Então, a submissão feminina ao marido, meu irmão, é um lugar de proteção, é um lugar de conforto, é um lugar de segurança. Amém? Aleluia. Mas eu quero especificamente para você, mulher, você precisa meditar nessas escrituras, deixar que o Espírito Santo compartilhe isso ao teu coração, deixar que ele te promova verdadeiramente uma mulher virtuosa, a uma mulher que edifica a casa através das escrituras. Aleluia. Mas graças a Deus, meu irmão, o Espírito Santo não parou, ele continua falando, que se ele falou com as mulheres, obviamente ele teria que falar com os maridos. Agora, esses versículos aqui é para os maridos, não é para as esposas. O marido tem que saber isso aqui de cor. Ele diz no verso 25, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Ele está dizendo, marido, você precisa amar a tua esposa. É interessante que isso aqui, meu irmão, não é uma sugestão, isso aqui é uma ordem. Deus não está sugerindo que você submeta a mulher, Deus não está sugerindo que você ame homem, Deus está ordenando que você faça isso. Se você quer ter uma vida feliz, se você quer ter uma vida piedosa, se você quer ter uma vida sossegada, se você quer assumir o controle da tua família, meu irmão, você precisa honrar a presença de Deus e praticar a palavra dele. Existem pessoas, meu irmão, que vivem segundo o conselho do mundo, não renovam suas mentes, vivem na lei do império, como se estivesse no império das trevas ainda. Aquela passagem de 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, quando fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, a gente não considera. Se eu estou em Cristo, o que era velho passou, o que eu tinha de velha criatura foi jogado no lixo. Tudo se fez novo. Novo de que forma? Novo de nova criatura. Eu vivo agora através do ensinamento do Espírito. Eu vivo guiado pelo Espírito. Eu não vivo mais guiado pela minha carne. Eu não vivo mais guiado pelas minhas emoções. Eu não vivo mais guiado pelo contexto do mundo, pelo que o império diz. Agora o problema é o seguinte, dentro da nossa família, a gente aplica os ensinamentos do império e quer colher o contexto de reino. Não tem. Não funciona. Não tem como eu pegar os ensinamentos do império das trevas, que era maltratar minha esposa, desonrar ela, ou maltratar o meu marido, não submeter a ele, não amar minha esposa. Isso é contexto de império. Aí eu aplico o contexto de império dentro da minha casa e olho querendo colher o contexto de reino. Não vai colher. Você quer colher o que o reino está prometendo para você? Aplica a palavra do reino. Aplica a constituição do reino dentro da tua família. Meu irmão, homem, qual a dificuldade de amar a tua esposa? Qual é a dificuldade de amar essa mulher que lava suas cuecas sujas, lava suas meias fedorentas, faz uma comida gostosa para você? Qual a dificuldade? Não foi essa mulher que você fez de tudo para conquistar ela, não foi essa mulher que você suou para conquistar ela, e por que agora não ama mais? Alô? Agora, olha para você ver, às vezes, para descontrair você, eu quero falar algo interessante aqui que eu percebi que o Espírito Santo me mostrou aqui.
É interessante que às vezes os homens falam, pastor, minha mulher fala demais, ela quer conversar demais, minha mulher fala muito. Meu irmão, a mulher fala muito porque o homem ouve pouco. A sua mulher fala não sei quantas 1000 palavras a mais que você, porque se ela falar o tanto que você fala, você não entende nada. Homem precisa falar 3, 4 vezes para ele entender alguma coisa, por isso que mulher fala muito. E deixa eu te provar que até Deus vê que é dessa forma. Olhe para você ver, Deus para falar com a mulher, ele usou o versículo 22, 23 e 24. Encerrou o assunto. Para falar com o homem, ele usou 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então o homem tem mais dificuldade de ouvir mesmo. E às vezes a briga do contexto familiar é justamente isso. Eu sou diferente da minha esposa. A minha esposa não é igual a mim, ela não pensa igual a mim. Graças a Deus, meu irmão, já imaginou se a sua esposa pensasse igual a você, se fosse igual a você? Misericórdia, graças a Deus, minha mulher não é igual a mim. Porque eu não sei, meu irmão, se eu casaria comigo. Mas a doida casou. Eu enganei ela também, né? Quando ela começou a namorar comigo, já pedi em casamento logo, aproveitei a empolgação dela para ela não desistir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu fico brincando, mas a gente precisa, meu irmão, praticar o que está escrito na palavra. Se Deus está dizendo para o marido, marido, ame a tua esposa, sabe por quê? Se você amar a tua esposa, você vai ter o mesmo resultado que Cristo teve. Qual o resultado que Jesus Cristo teve? Jesus amou incondicionalmente, quando nós ainda não amávamos ele. E às vezes quando eu viro para o marido e falo, irmão, você precisa amar a tua esposa, pastor, minha mulher não merece ser amada. Aí eu pergunto, e você merecia? Meu Deus! Jesus me amou quando eu era pecador, quando eu era inimigo dele. Efésios fala que nós éramos por natureza inimigos, filhos da ira, uma maneira educada que o apóstolo Paulo usou para dizer que a gente era filho do diabo. Ele falou, Deus me amou quando eu ainda era filho do demo, eu era inimigo dele, declarado inimigo de Deus. Ele me amou e Jesus Cristo me amou de tal maneira que ele conseguiu, que o amor dele me constrangeu e hoje eu estou com ele. Você está comigo? Amém? Agora o camarada, Deus está falando que da mesma forma que Cristo amou a igreja, o marido precisa amar a esposa. Para quê? Para colher os mesmos resultados que a igreja está colhendo com Cristo, ou melhor, que o marido, que Jesus está colhendo com a igreja. Jesus amou a igreja antes da igreja o amar. Hoje, por que nós amamos Cristo? Porque Ele nos amou primeiro. Por que nós amamos Cristo incondicionalmente? Porque Ele deu a vida por nós. E Ele está proporcionando a nós sermos santificados, purificados com a lavagem da água, para sermos apresentados a Ele, uma igreja santa, pura, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Agora, o que a palavra está dizendo, marido? Quando você amar a tua esposa como Cristo amou a igreja, esse amor que você vai dar a ela, vai também renovar a tua esposa, e vai trazer uma esposa para você, pura, santa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. A mulher que você sempre sonhou, meu irmão, vai ser colocada diante de você através do amor que você der a ela. Amém? Eu sempre falo isso por onde eu for, meu irmão, eu sou prova viva de que isso funciona. Eu resolvi fazer o teste disso aqui e funciona. Hoje eu tenho a esposa que eu sempre quis, uma esposa que me apoia no ministério, que está comigo para onde eu vou, ela quer ir comigo, ela me apoia. Pensa, deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia, eu estava comentando com ela, olha para você ver como é que... E eu nunca pedi nada, eu não abri a minha boca para falar, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa se converter. Quando Deus falou comigo, deixa na minha mão, meu irmão, eu peguei e falei, toma, é tua. Agora ele falou, agora você vai fazer o que eu estou pedindo para você para fazer. E eu fiz. Eu comecei a amar incondicionalmente, independentemente. Passou meses sem ver resultado nenhum, mas Deus falou, persevere, continue. Pronto, eu continuei. Eu vou dar um exemplo para você. Um dia, a gente estava na casa do pastor Marcelo, e Kátia estava falando da questão de hospedar ministros. Conversamos um tempão sobre isso e tudo, entramos no carro e fomos embora. Ela virou para mim e falou assim, você nunca invente de trazer ninguém para lá para casa. Eu falei, como assim? Ela falou de hospedar ministro. Eu não quero ninguém dentro da minha casa. Aí eu testei, né? Eu falei, não, mas se, por exemplo, na igreja, ela, se precisar trazer um ministro, eu tenho que hospedar ele aqui. Ela se hospeda em qualquer lugar, no hotel, onde você quiser, mas na minha casa não.
Você não invente trazer ninguém para cá. Está contigo. Pronto. Não é meu negócio, não. Eu estou fazendo a minha parte, você faz a sua. Pronto. Sabe o que ela está fazendo hoje? Ela juntou um dinheiro dela, do salário dela, para construir um banheiro num dos quartos dos meus filhos, para hospedar os ministros com mais excelência. Não foi eu que pedi. Eu nem cheguei para ela, amor, vamos fazer um banheiro aqui, eu vou dar um jeito de pagar, vou ver se a igreja paga, que isso é para hospedar. Não. Ela virou para mim, amor, é melhor a gente fazer outro quarto, porque aquele banheiro social é muito ruim. Eu falei, é mesmo. Aquele banheiro social é muito pequeno. Ela, o que você acha de fazer uma suíte no quarto do Caio? Eu falei, ótima ideia. Eu não tinha pensado nisso. E já vamos começar a obra agora. Qual a finalidade? É para o nosso filho? Não. Ele vai usufruir? Vai. Mas a finalidade maior dela é hospedar com excelência as pessoas que estão passando lá em casa. E depois disso, meu irmão, já passou vários ministros que se hospedaram na minha casa e ficaram lá e foram muito bem tratados. Para uma mulher que dizia que não queria ninguém dentro da nossa casa. Agora, você acha que fui eu, é mérito meu isso ter mudado? Não. Só Ele pode mudar. Por que eu estou dando esses testemunhos para você e lendo tudo isso para você, meu irmão? Porque eu estou trazendo para você princípios para que a tua família seja transformada. Para que verdadeiramente você assuma o controle da tua casa e o controle da tua família. Entregando o controle da tua casa e da tua família nas mãos do Senhor. É óbvio que Deus vai falar assim, eu vou controlar, mas você vai fazer o que eu estou mandando você fazer. Pronto. Aí você não precisa esperar, Senhor, o que eu preciso fazer? Não, já está escrito. Já está aqui, eu já estou trazendo para você o que você precisa fazer. Se você entrou aqui hoje, se você é marido, se você é esposa, se você entrou aqui hoje, fala, pastor, meu casamento está acabando, meu casamento não está bom, não está do jeito que eu queria, eu estou trazendo princípios maravilhosos para que você mude. A esposa, de que maneira? Se submetendo ao teu marido, mas meu marido não merece submeter. Não está dizendo aqui para submeter aos maridos que merecem, está dizendo para submeter ao marido e ponto. Você submeter, meu irmão, você vai colher o mesmo resultado. Você fazendo isso, um dia você vai constranger, esse homem vai constranger com tanto amor que ele vai falar, cara, eu tenho que começar a tratar essa mulher melhor, eu tenho que começar a amar essa mulher melhor. Pronto. E o marido a mesma coisa, ame a tua esposa, meu irmão, incondicionalmente, ainda que ela fale que não quer nada daquilo que você está querendo, que não quer nada de ministério, que não quer isso, que não quer aquilo. A minha esposa virava para mim, eu não casei com pastor, você me enganou, eu não queria ser mulher de pastor, e eu viro para ele, eu também não sabia. E você acha que eu fiz ficha para isso? Não, veio porque Deus me pediu e eu não posso fazer isso. E hoje, meu irmão, ela entende, ela sabe, e ela nunca me falou isso, mas eu vejo nos olhos dela o orgulho de ter um marido pastor. Por quê? Porque isso mudou a nossa vida. Não porque eu sou pastor, mas porque eu resolvi, meu irmão, praticar a palavra de Deus. Eu resolvi acreditar nesse livro, que às vezes nós ignoramos tanto. A gente carrega isso aqui, meu irmão, talvez como um amuleto, como eu carreguei durante toda a minha vida. Eu colocava no painel do carro para não ser roubado. E achando que a minha Bíblia estava protegendo o carro. Deixa eu dizer, não protege não, o que protege o carro é seguro. Achando que se ela ficasse aberta dentro da minha casa, ia proteger a minha casa. Não protege não, meu irmão, o que protege é eu cumprir o que está escrito, eu fazer o que está escrito aqui. Assumir o controle da minha casa, meu irmão, é entregar o controle na mão de Deus e deixar que Ele conduza as coisas, tanto na vida da minha esposa quanto na minha vida, tanto na vida dos meus filhos quanto na minha vida. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. O que é que você está precisando? Talvez, meu irmão, essa palavra não é a palavra que você esperava ouvir. Talvez você esperava que eu brincasse mais, que eu falasse coisas mais engraçadas, sabe? Nem sempre que eu prego sobre família é engraçado. Às vezes é assim, tem um silêncio tumular. Mas sabe de uma coisa? Eu sei que o Espírito Santo está tratando alguma coisa no teu coração. Eu sei que Deus está tratando algo no teu coração. E o meu conselho para você, a minha palavra essa noite para você é que você se abra para fazer talvez coisas que você não queria fazer de maneira nenhuma, mas se for o Espírito Santo está te conduzindo a fazer, meu irmão, não tenha medo, não tenha dúvidas que não vai dar certo, vai dar certo. Ele já foi no teu futuro, Ele sabe o que vai acontecer.
Deixa eu dizer uma coisa para você, o divórcio não é a primeira opção, o divórcio não é a segunda opção, não é a terceira, não é a quarta, não deveria nem ser a última. Deus é a primeira opção, se submeter à palavra, se colocar debaixo da palavra, deixando que o Espírito Santo conduza a tua vida, entregando totalmente. A minha família, meu irmão, só foi transformada no dia que eu entreguei nas mãos do Senhor, confiei nele e comecei a fazer aquilo que ele me orientava a fazer. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Deus quer transformar a tua vida. Agora você precisa deixar que Ele transforme. Meu irmão, eu vejo tantas pessoas sofrendo por coisas tão insignificantes, coisas tão idiotas, acabando com as famílias. Quantos casamentos, meu irmão, já vi destruídos simplesmente por causa de discussões idiotas. Não foi adultério, não foi falta de dinheiro, não foi agressão física, nada. Simplesmente uma palavra maldita na hora errada acabou um casamento. Por quê? Porque nenhum dos dois quis submeter ao que a palavra diz. Entregue o controle da tua vida, o controle da tua família, debaixo da palavra de Deus. Se submeta à palavra de Deus. Assim como eu falei com você, de um contexto de você considerar a presença de Deus, como se o pastor estivesse dentro da tua casa 24 horas por dia. Se você hospedasse o pastor Bruno 30 dias na tua casa, meu irmão, talvez 30 dias você seria uma pessoa espiritual. 30 dias lendo Bíblia, 30 dias orando, 30 dias sem falar palavrão dentro de casa, 30 dias sem brigar com a esposa, olha que maravilha. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus mora lá dentro 24 horas por dia até a consumação dos séculos. Considere essa presença dentro da tua casa, meu irmão, que a tua vida vai ser transformada. Amém? Você pode ficar de pé. Eu queria orar com você. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode curvar sua cabeça e começar a orar. Sabe de uma coisa, meu irmão, você não precisa que eu conduza você a uma oração. Não é aquilo que eu vou orar que talvez você precise orar. Eu sei que existe algo no teu coração, algo que você precisa falar com o Senhor. Então se derrame agora diante dele, fale aquilo que você, chore diante dele. Sabe de uma coisa, meu irmão, Deus já sabe tudo que você vai falar, por que não falar? Mas Ele quer ouvir da tua boca. Ele quer ouvir você dizendo, Ele quer ouvir, talvez você falar, pai, eu não estou aguentando mais esse casamento, pai, eu não estou aguentando mais esse homem, eu não estou aguentando mais essa mulher, se o Senhor não intervir, se o Senhor não assumir o controle, eu não sei o que vai acontecer, porque eu já não tenho mais esperanças. É justamente essa oração que Deus está querendo da tua parte, talvez, meu irmão, para que você deposite nas mãos dEle, entregue nas mãos dEle o controle da tua vida, o controle da tua família, e Ele vai entrar com provisão, meu irmão, vai fazer coisas grandiosas dentro da tua casa. Ele quer mudar a tua vida. Deus tem interesse, meu irmão, que você seja bem sucedido, que você seja feliz, que tudo vá bem dentro da tua casa. Deus tem prazer, meu irmão, num lar harmonioso, num marido que ama a esposa incondicionalmente, numa esposa que se submete sim ao marido, como a igreja está submissa a Cristo. Oh, rabacharacaradaраси terebederere. Hebrequerere mandalarabasso terebederere sira mandarasso. O que é que você precisa falar com o Senhor? O que é que você precisa depositar nos pés dele? O próprio Jesus disse: olha, traz o teu fardo que é pesado, toma o meu que é suave. Coloque nas mãos dele, meu irmão. Se você não está conseguindo resolver, só ele pode resolver. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Pai, nós te glorificamos, Pai. Pai, como eu sou grato, Pai, pela presença do Teu Espírito Santo. Eu considero, Pai, essa pessoa maravilhosa, Pai, que habita dentro de mim e me aconselha 24 horas por dia, Pai. Mesmo quando eu não quero ouvir, Pai, o Senhor continua falando, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e te dou graças por ouvidos espirituais abertos essa noite, Pai. Olhos espirituais abertos, Pai, para ver além do que humanamente falando nós podemos ver, Pai.
Só através da tua direção, Pai, só através do teu Espírito Santo, Pai, nós podemos ser transformados, nós podemos transformar a nossa família. Nessa noite, Pai, nós assumimos o controle da nossa família, Pai, entregando esse controle totalmente ao Senhor, nos submetendo à Tua vontade, Pai, nos submetendo aos Seus conselhos, Pai. Queremos, Pai, praticar a Tua palavra, Pai, dentro da nossa casa, para que tudo vá bem, Pai, e nós seremos bem-aventurados, Pai, em tudo aquilo que nós fizermos, porque o Senhor nos ama, Pai. E o Senhor tem interesse em que nós sejamos felizes, em que nós sejamos bem-sucedidos. O casamento acabar, Pai, não era a melhor opção, não é a primeira opção sua, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Queremos ser inspirados por Ti, Pai. Nessa noite, Pai, nós nos submetemos ao Teu Espírito, Pai. Muda o que precisa ser mudado, Pai. Transforma o que precisa ter transformado. Se você verdadeiramente crê, meu irmão, começa a dizer ao Senhor: Pai, eu abro meu coração, eu me rendo. Muda o que precisa ser mudado. Transforma, Pai, em mim o que precisa ser transformado. Eu quero, Pai, fazer a Tua vontade. Eu quero cumprir o Teu propósito, Pai, dentro da minha casa. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Eu posso ver, Pai, corações sendo totalmente despedaçados, Pai, diante do Senhor. Eu creio, Pai, em testemunhos grandiosos, Pai, em menos de um mês. Em menos de um mês, pessoas virão e contarão para o pastor dessa igreja que as suas vidas foram transformadas por causa do poder de Deus. O simples fato de submeter a palavra vai trazer grandes transformações em menos de um mês, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, transformações, coisas grandiosas, Pai, na vida das famílias dessa igreja, Pai, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Teu perdão é completo.